Olá, eu sou Vanessa Lu, sejam todos muito bem-vindos à continuação da leitura de Comunicação Não Violenta. Toda raiva tem um âmago que serve à vida. Quando julgamos os outros, contribuímos para a violência. Mas você me perguntará: não há circunstâncias nas quais a raiva é justificável? Não é necessário ter justa indignação ante a poluição descuidada e irrefletida no ambiente, por exemplo? Minha resposta é que acredito firmemente que sempre que apoio, em qualquer grau, a consciência de que há coisas tais como ações descuidadas, ações conscienciosas, pessoas gananciosas ou pessoas éticas, estou contribuindo para com a violência neste planeta. Em vez de concordarmos ou discordarmos a respeito do que são as pessoas que matam, estupram ou poluem o ambiente, acredito que serviremos melhor à vida se concentrarmos nossa atenção nas nossas necessidades. Use a raiva como um chamado de despertar. Vejo toda a raiva como resultado de pensamentos alienantes da vida e causadores de violência. No âmago de toda a raiva está uma necessidade que não está sendo atendida. Assim, a raiva pode ser valiosa se a utilizarmos como um despertador para nos acordar, para percebermos que temos uma necessidade que não está sendo atendida e que estamos pensando de maneira tal que torna improvável que ela venha a ser atendida. Para expressarmos plenamente a raiva, precisamos ter plena consciência dessa nossa necessidade. Além disso, é preciso ter energia para fazer que essa necessidade seja atendida. A raiva, porém, nos rouba energia ao direcioná-la para punir as pessoas, em vez de atender às nossas necessidades. Em vez de entrarmos em justa indignação, reconhecendo que nos conectemos com a empatia a nossas próprias necessidades ou as dos outros. Isso pode exigir uma grande prática em que repetidas vezes substituímos conscientemente a frase estou com raiva porque eles, por estou com raiva porque estou precisando de. A raiva nos rouba energia ao dirigi-la para ações punitivas. Certa vez, me ensinaram uma lição notável, quando eu trabalhava com alunos de um reformatório infantil em Wisconsin. Em 2 dias consecutivos, meu nariz foi atingido de maneiras notavelmente semelhantes. Da primeira vez, levei uma dura cotovelada quando intercedia numa briga entre dois alunos. Fiquei tão irado que tive de me controlar para não revidar o golpe. Nas ruas de Detroit, onde eu cresci, era preciso bem menos do que uma cotovelada no nariz para me deixar furioso. No segundo dia, enfrentei situação semelhante. Fui atingido no mesmo nariz, e, portanto, com mais dor física, contudo, sem nenhuma pontinha de raiva. Ao refletir profundamente sobre a experiência naquela noite, reconheci que em minha mente eu havia rotulado a primeira criança como um moleque mimado. Aquela imagem estava em minha cabeça antes mesmo de que seu cotovelo atingisse meu nariz, e quando isso aconteceu, já não era mais simplesmente um cotovelo atingindo meu nariz. Era aquele moleque mal criado que não tinha o direito de fazer isso. Fiz outro juízo da segunda criança. Via-a como uma criatura comovente, já que eu tinha uma tendência a me preocupar com essa criança, embora meu nariz estivesse mais machucado e sangrando muito mais gravemente no segundo dia. Não senti raiva nenhuma. Eu não poderia ter recebido uma lição mais poderosa para me ajudar a ver que não é o que a outra pessoa faz, mas as imagens e as interpretações em minha própria cabeça que provocam minha raiva. Estímulo versus causa. Implicações práticas. Enfatizo a distinção entre causa e estímulo por razões práticas e táticas, além de filosóficas.
Gostaria de ilustrar esse ponto voltando a meu diálogo com John, o prisioneiro sueco. John, 3 semanas atrás fiz uma solicitação às autoridades da prisão e elas ainda não responderam a meu pedido. Eu. Então, quando isso aconteceu, você ficou com raiva por causa de quê? John, acabei de lhe dizer. Eles não responderam a meu pedido. Eu. Espere aí. Em vez de dizer estou com raiva porque eles, pare e tome consciência do que você está dizendo a si mesmo que está lhe dando tanta raiva. John, não estou dizendo nada a mim mesmo. Eu. Pare, vá devagar. Apenas escute o que está acontecendo dentro de você. John, após refletir um pouco em silêncio. Estou dizendo a mim mesmo que eles não têm respeito por seres humanos. Eles são um bando de burocratas frios e sem alma que não ligam a mínima para ninguém, a não ser para eles mesmos. Eles são um verdadeiro bando de eu. Obrigado, já basta. Agora você sabe por que está com raiva. É esse tipo de pensamento. John, mas o que há de errado em pensar dessa maneira? Eu. Não estou dizendo que há algo de errado em pensar dessa maneira. Observe que se eu disser que há algo de errado com você por pensar dessa maneira, estarei pensando da mesma maneira a respeito de você. Eu não disse que é errado julgar as pessoas, chamá-las de burocratas sem alma ou de rotular suas ações como sem consideração ou egoístas. Entretanto, é esse tipo de pensamento de sua parte que faz com que você sinta muita raiva. Concentre sua atenção em suas necessidades. Quais são elas nessa situação? John, depois de um longo silêncio. Marshall, eu preciso do curso que estou pedindo. Se eu não o tiver, com tanta certeza quanto o fato de eu estou sentado aqui agora, vou acabar voltando para essa prisão depois de ter saído. Eu. Agora que sua atenção está em suas necessidades, como você se sente? John, com medo. Eu. Quando tomamos consciência de nossas necessidades, a raiva cede lugar a sentimentos que servem à vida. Agora, coloque-se no lugar de uma autoridade da prisão. Se eu for um prisioneiro, é mais provável que consiga atender às minhas necessidades se eu vier até você dizendo: Ei, realmente preciso desse curso e tenho medo do que vai acontecer comigo se eu não conseguir. Ou se eu abordar exagerando, enxergando em você um burocrata sem rosto. Mesmo que eu não diga essas palavras em voz alta, meus olhos revelarão esse tipo de pensamento. De que maneira é mais provável que eu tenha minhas necessidades atendidas? John olha fixamente para o chão, sem dizer nada. Eu. Ei, cara, o que está acontecendo? John. Não posso falar sobre isso. A violência vem da crença de que as outras pessoas nos causam sofrimento e, portanto, merecem ser punidas. 3 horas depois, John se aproximou de mim e disse: Marshall, eu queria que você tivesse me ensinado 2 anos atrás o que me ensinou esta manhã. Eu não teria matado meu melhor amigo. Toda violência resulta de as pessoas se iludirem, como aquele jovem prisioneiro, e acreditarem que sua dor se origina dos outros e que, portanto, eles merecem ser punidos. Uma vez, vi meu filho mais novo pegar uma moeda de 50 centavos no quarto de sua irmã. Eu disse: Brett, você perguntou à sua irmã se podia pegar isso? Eu não peguei dela, ele respondeu. Agora eu tinha de encarar minhas 4 opções. Eu poderia tê-lo chamado de mentiroso, o que, entretanto, teria trabalhado contra o atendimento de minhas necessidades, uma vez que julgar outra pessoa diminui a probabilidade de que nossas necessidades venham a ser atendidas. A decisão sobre onde concentrar minha atenção naquele momento era crucial. Se eu fosse julgá-lo um mentiroso, isso me levaria numa direção. Se eu interpretasse que ele não me
respeitava o bastante para me dizer a verdade, isso teria apontado para outra direção. Entretanto, se eu entrasse em empatia com ele naquele momento, ou expressasse sem máscaras o que estava sentindo, eu aumentaria muito a probabilidade de ter minhas necessidades atendidas. Temos quatro opções quando estudamos uma mensagem difícil. 1. Culpar a nós mesmos. 2. Culpar os outros. 3. Perceber nossos próprios sentimentos e necessidades. 4. Perceber os sentimentos e necessidades dos outros. A maneira pela qual expressei minha escolha, que acabou se revelando útil nessa situação, não foi tanto pelo que eu disse, mas pelo que eu fiz. Em vez de julgá-lo como mentiroso, tentei escutar seus sentimentos. Ele estava com medo e sua necessidade era se proteger contra uma punição. Ao entrar em empatia com ele, tive a chance de fazer uma conexão emocional a partir da qual poderíamos ambos ter nossas necessidades atendidas. Entretanto, se eu o tivesse abordado do ponto de vista de que ele estava mentindo, mesmo que eu não tivesse expressado isso de viva voz, seria menos provável que ele se sentisse seguro ao expressar a verdade sobre o que acontecera. Eu teria então me tornado parte do processo. Pela própria atitude de julgar outra pessoa mentirosa, eu estaria contribuindo para criar uma profecia que acarretaria a própria concretização. Por que as pessoas iriam querer dizer a verdade sabendo que seriam julgadas e punidas ao fazê-lo? Os julgamentos dos outros contribuem para criar profecias que acarretam a própria concretização. Gostaria de sugerir que, quando nossa cabeça está cheia de julgamentos e análises de que os outros são maus, gananciosos, irresponsáveis, mentirosos, corruptos, poluidores, que valorizam os lucros mais do que a vida ou se comportam de maneira que não deveriam, poucos deles estarão interessados em nossas necessidades. Se desejamos proteger o meio ambiente e procurarmos um executivo de grande empresa com uma atitude de, sabe, você é um verdadeiro assassino do planeta e não tem o direito de abusar da Terra dessa maneira, reduzimos drasticamente nossas chances de ter nossas necessidades atendidas. É raro o ser humano que consegue se concentrar em nossas necessidades quando as expressamos por meio de imagens de quanto ele está errado. É claro que podemos ter sucesso em utilizar tais julgamentos para intimidar as pessoas, de modo que atendam às nossas necessidades. Se elas se sentirem amedrontadas, culpadas ou envergonhadas a ponto de mudar suas atitudes, podemos vir a acreditar que é possível ganhar, dizendo às pessoas o que há de errado com elas. Numa perspectiva mais ampla, porém, percebemos que cada vez que nossas necessidades são atendidas dessa maneira, não apenas perdemos, mas contribuímos de forma muito tangível para a violência do planeta. Podemos ter resolvido um problema imediato, mas teremos criado outro. Quanto mais as pessoas ouvirem culpa e julgamentos, mais defensivas e agressivas elas se tornarão e menos se importarão com as nossas necessidades no futuro. Assim, mesmo que nossa necessidade atual seja atendida, que as pessoas façam o que queremos, pagaremos isso mais tarde. Quatro passos para expressar a raiva. Passos para expressar a raiva. 1. Parar, respirar. 2. Identificar nossos pensamentos que estão julgando as pessoas. 3. Conectar-nos a nossas necessidades. 4. Expressar nossos sentimentos e necessidades não atendidas. Vamos dar uma olhada no que o processo de expressar plenamente nossa raiva realmente requer de concreto. O primeiro passo é parar e não fazer nada além de respirar. Obtemo-nos, abstemo-nos de fazer qualquer movimento para culpar ou punir a outra pessoa. Simplesmente ficamos quietos. Então, identificamos os pensamentos que estão gerando essa raiva. Por exemplo, suponhamos que ouvimos uma frase que nos fez acreditar que fomos excluídos de uma conversa por causa de nossa raça. Percebemos nossa raiva, paramos,
e reconhecemos o pensamento se agitando em nossa cabeça. É injusto agir daquela maneira. Ela está sendo racista. Sabemos que todos os julgamentos desse tipo são expressões trágicas de necessidades não atendidas, de modo que passamos à etapa seguinte e nos conectamos com as necessidades por trás desses pensamentos. Se eu julgar que alguém é racista, a necessidade pode ser de inclusão, igualdade, respeito ou conexão. Para nos expressarmos plenamente, nós agora abrimos a boca e expressamos a raiva, mas esta já se transformou em necessidade e em sentimentos relacionados a elas. Entretanto, articular esses sentimentos pode agir um bocado, pode exigir um bocado de coragem. Para mim, é fácil me irritar e dizer às pessoas: isso é coisa de racista. Na verdade, posso até gostar de dizer algo assim, mas descer até o nível dos sentimentos e necessidades mais profundos por trás de uma frase como essa pode ser muito assustador. Para expressar plenamente nossa raiva, podemos dizer à pessoa: quando você entrou nessa sala, começou a conversar com os outros, não falou nada comigo e então fez um comentário sobre brancos. Fiquei realmente enjoado e muito assustado. E isso despertou em mim todo tipo de necessidade de ser tratado com igualdade. Eu gostaria que você me dissesse como se sente quando digo isso. Oferecendo empatia primeiro. Na maioria dos casos, porém, é preciso que haja mais uma etapa antes que possamos esperar que a outra parte entre em conexão com o que está acontecendo dentro de nós. Uma vez que é comum que os outros tenham dificuldades para receber nossos sentimentos e necessidades em tais situações, precisaremos primeiro oferecer nossa empatia a eles, se quisermos que nos escutem. Quanto mais empatia tivermos em relação ao que os leva a se comportarem de maneira que não atenda às nossas necessidades, mais provável será que eles consigam dar reciprocidade mais tarde. Quanto mais escutarmos os outros, mais eles nos escutarão. Nos últimos 30 anos, tive bastante experiência conversando em CNV com pessoas que abrigam crenças fortes sobre raças e grupos étnicos específicos. Certa manhã, fui apanhado no aeroporto por uma van que me levaria à cidade. Uma mensagem da central chegou ao motorista pelo alto-falante. Apanhar o Sr. Fishman na sinagoga da avenida principal. O homem a meu lado na van murmurou: esses judeus acordam bem cedo para arrancar o dinheiro de todo mundo. Durante 20 segundos, saiu fumaça de minhas orelhas. Anos antes, minha primeira reação teria sido querer agredir fisicamente essa pessoa. Agora, respirei fundo algumas vezes e então dei a mim mesmo alguma empatia pela mágoa, medo e fúria que estavam fervendo dentro de mim. Cuidei de meus sentimentos. Permaneci consciente de que minha raiva não vinha do passageiro ao lado, nem da afirmação que ele fizera. Seu comentário havia deflagrado um vulcão dentro de mim, mas eu sabia que minha raiva e meu medo profundo vinham de uma fonte bem mais íntima do que aquelas palavras que ele acabara de pronunciar. Recostei-me no assento e simplesmente deixei que os pensamentos violentos fossem embora por si mesmos. Até saboreei a imagem de mim mesmo efetivamente agarrando sua cabeça e esmagando-a. Mantenha-se consciente dos sentimentos violentos que surgem em sua mente, sem julgá-los. Tendo dado a mim mesma essa empatia, pude então concentrar minha atenção na natureza humana por trás da mensagem daquele homem, após o que as imagens, após o que as primeiras palavras a saírem de minha boca foram: você está sentindo? Tentei entrar em empatia com ele, escutar seu sofrimento. Por quê? Porque eu queria enxergar a beleza que havia nele e também que ele compreendesse plenamente o que eu sentia quando ele fez seu comentário. Eu sabia que não receberia esse tipo de compreensão se houvesse uma tempestade se armando dentro dele.
Minha intenção foi me conectar a ele e demonstrar uma empatia respeitosa pela energia vital dentro dele, que estava por trás do comentário. Minha experiência me disse que se eu conseguisse oferecer minha empatia, ele seria capaz de me escutar em troca. Não seria fácil, mas ele conseguiria. Você está se sentindo frustrado? Perguntei. Parece que você teve algumas más experiências com judeus. Ele me encarou por um momento. Sim, essa gente é asquerosa. Eles querem qualquer coisa por dinheiro. Eles fazem qualquer coisa por dinheiro. Você sente desconfiança e necessidade de se proteger quando faz transações financeiras com eles? Quando escutamos os sentimentos e necessidades da outra pessoa, reconhecemos nossa humanidade em comum. Isso mesmo, ele exclamou, continuando a emitir mais julgamentos enquanto eu escutava os sentimentos e necessidades por trás de cada um deles. Quando concentramos nossa atenção nos sentimentos e necessidades das outras pessoas, percebemos nossa humanidade em comum. Quando escuto que ele está receoso e quer se proteger, reconheço que também tenho a necessidade de me proteger e que também sei como é sentir medo. Quando minha consciência se concentra nos sentimentos e necessidades de outro ser humano, enxergo a universalidade de nossa experiência. Tive um enorme conflito com o que se passava em sua cabeça, mas aprendi que gosto mais dos seres humanos se não ouço o que eles pensam, especialmente com pessoas que têm esse tipo de pensamento. Aprendi a apreciar a vida muito mais apenas escutando o que se passa em seu coração e não caindo nas armadilhas do que está em sua cabeça. Aquele homem continuou despejando sua tristeza e frustração. Antes que eu percebesse, ele já acabara com os judeus e passara para os negros. Ele estava cheio de sofrimento a respeito de uma série de assuntos. Depois de quase 10 minutos que eu apenas escutei, ele parou. Ele sentira que fora compreendido. Então eu deixei, então eu o deixei saber o que se passava dentro de mim. Eu, sabe? Quando você começou a falar, senti muita raiva, muita frustração, tristeza e desânimo, porque minhas experiências com os judeus foram muito diferentes das que você teve, e porque queria que você tivesse tido o tipo de experiências que eu tive. Você poderia me contar? Você poderia me contar o que me ouviu dizer? Homem, olha, não estou dizendo que todos eles são. Eu, desculpe. Espere um pouco, espere. Você poderia me contar o que me ouviu dizer? Homem, do que você está falando? Eu. O que precisamos é que a outra pessoa escute verdadeiramente nosso sofrimento. Deixe-me repetir o que estou tentando dizer. Eu realmente gostaria que você apenas escutasse a dor que sinto quando ouço suas palavras. É realmente importante para mim que você escute isso. Eu estava dizendo que sinto uma profunda tristeza porque minhas experiências com os judeus foram muito diferentes. Eu apenas queria que você tivesse tido algumas experiências que fossem diferentes das que você descreveu. Poderia agora me contar o que você me ouviu dizer? Homem, você está me dizendo que não tenho o direito de falar da maneira que falei. Eu, não. Eu gostaria que você me entendesse de forma diferente. Eu realmente não quero culpar você. Não tenho nenhuma vontade de culpar você. As pessoas não escutam nossa dor quando acham que têm culpa de algo. Minha intenção era desacelerar a conversa, porque, em minha experiência, sempre que as pessoas ouvem qualquer grau de culpa, elas deixam de escutar nossa dor. Se aquele homem dissesse aquelas coisas que eu disse foram terríveis, foram comentários racistas, ele não teria escutado minha dor. Se as pessoas acharem que fizeram algo de errado, então elas não terão compreendido plenamente nossa dor. Eu não queria que ele ouvisse culpa, porque queria que soubesse o que havia acontecido no meu coração quando ele fez seu comentário. Culpar é fácil. As pessoas estão acostumadas a ouvir culpa. Às vezes elas concordam com ela
Às vezes, elas concordam com ela e se odeiam, o que não as impede de voltarem a se comportar da mesma maneira. E às vezes nos odeiam por chamá-las de racistas ou do que quer que seja, o que também não impede seu comportamento. Se sentimos a culpa entrando em sua mente, como senti na van, podemos precisar ir mais devagar, recuar e ouvir a dor delas um pouco mais. E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura maravilhosa deste livro. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixe seu like, leia a descrição do vídeo e deixe seu comentário também, caso queira, ou peça a playlist desde o início para você acompanhar este livro que merece ser relido ou reouvido algumas vezes. Um beijo no seu coração, eu sou Vanessa Luz e nos encontramos no próximo dia de leitura.